Olá a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Sejam bem-vindos ao Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse é um conteúdo oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura, que é um fator muito importante para o desenvolvimento, para a saúde, para o crescimento de qualquer empresa. E para falar disso, eu trouxe duas pessoas que são especialistas nesse assunto, que fazem parte aqui do nosso time de People e que trabalham muito esse ponto dentro da Aquarela. Então, sejam bem-vindas, Dani e Camila. Oi, Michelle, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. A gente espera compartilhar um pouquinho mais sobre a nossa cultura, a cultura da Aquarela, sobre o que nós estamos fazendo para fortalecer aqui dentro. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Beleza, gente. Obrigada pela participação. Então, vamos começar. Vamos, então, pelo primeiro ponto, né? Como que a gente consegue, principalmente uma empresa que nem a Aquarela, que é 100% remoto, então a gente tem pessoas espalhadas em diferentes estados e regiões até do mundo, né? Não só no Brasil. Como que a gente consegue manter a cultura em dia e os valores da empresa bem vívidos na cabeça das pessoas, principalmente por esse ponto, né? Por essa ótica do trabalho remoto? Uhum. Desde o início, quando a gente começou no trabalho remoto, a gente sentiu que existiriam os seus benefícios, mas também existem os seus desafios, né? E hoje a gente tem em vários aspectos, em várias sub-áreas dentro de People, onde que a gente trabalha isso, né? E tudo começa na parte de recrutamento, né? Acho que, seguindo um fluxo, tudo começa com a parte de recrutamento, e acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é a Camila, se quiser compartilhar. Sim, a gente tem um cuidado muito grande em, desde o processo seletivo, só trazer pessoas que estejam alinhadas, né, com a cultura. E isso é um olhar que a gente tem que ter, um olhar muito cuidadoso, assim, né? Por isso a gente até inclui o time na seleção da pessoa que vai chegar, porque ninguém melhor do que as próprias pessoas, né, para poder olhar para aquela pessoa que está sendo avaliada e dizer, não, tem tudo a ver com a gente, né? Traz que a gente se vê trabalhando com ela, né? Uhum. Então a gente tem esse cuidado desde o processo seletivo. E aí, uma vez a pessoa estando dentro da empresa, né, a gente tem todo o cuidado também na parte do onboarding, né? A gente fica um período de tempo ali para essa pessoa se ambientar com essa cultura, porque muitas vezes essa pessoa está vindo de uma cultura diferente da nossa. Por mais que tenha o nosso jeito de ser, às vezes está adaptada com outros processos, né? Enfim. Então tem esse período de onboarding que a gente olha com bastante cuidado e alguns rituais, né? Não sei se a Dani quer falar um pouquinho. Sim, a gente tem... antes dos rituais, né, a gente pode falar até das ferramentas, né? Porque... olhando para a história, né? Uhum. Quando a gente trabalhava office, Uhum. e quando começaram a acontecer os primeiros casos de Covid, ali a gente nem sabia qual que era a proporção da pandemia. Né? Aquele começo ainda era meio confuso para todo mundo, né? Exato. Então, nós decidimos um dia ir para o home office, no outro estava todo mundo, porque a gente já usava as ferramentas, né? Aqui na Aquarela a gente usa as ferramentas Google, né? Então a gente já utilizava o chat, então o time já tinha intimidade, né, com essas ferramentas, drives, a gente já trabalhava com a gestão do conhecimento, né? Então, nessa parte de boas ferramentas, a gente já tinha intimidade com isso. Não à toa que no dia seguinte estava todo mundo trabalhando remoto, tranquilo, né? Até a gente achava que vai ser um mês, né? Uhum. Foi muito mais do que um mês. Então, acho que a escolha de boas ferramentas também é um ponto bastante importante para a gente ter esses rituais, essas rotinas, né, para elas serem feitas da melhor maneira. Hoje a gente tem vários canais, né, então a gente tem um canal onde que são as notícias sérias, que quando a gente até faz um onboard a gente fala, né, das notícias sérias. A gente tem o Random, né, que é um grupo onde que a galera compartilha muitos memes, então a galera dá bastante risada com ele. Enfim, então a gente tem essa configuração e usando boas ferramentas, aonde que a gente coloca em prática, né, os rituais, né? Então, a gente tem vários rituais e gosto muito da Helena Trajano e ela tem muito disso. Uma vez perguntaram como manter uma cultura e ela falou que a cultura são rituais, né? E, claro, existem
uma multifatoriais, mas a gente entende que a gente sente a cultura naquele momento de um happy hour, a gente faz online, né? Sim. Uma jogatina que a gente faz online, mas a gente conseguiu levar esses rituais que antes a gente fazia no escritório, levar para o online. Esses rituais são para as pessoas se conectarem, né? Então, ela tá ligada com essa estratégia de manter cultura, de manter um alinhamento, né, cultural, de manter até alinhamento de estratégia da empresa, né? Porque por mais que às vezes a gente está lá fazendo uma jogatina, fazendo alguma coisa, a gente acaba falando também, né, sobre o trabalho de uma maneira mais leve, de uma maneira mais divertida, mas a gente acaba falando, né? Então, hoje nós temos alguns rituais aqui na Aquarela que o pessoal gosta bastante, né? A gente tem, como eu falei, a jogatina. Quando alguém está de aniversário, a gente invade as videochamadas, né, e canta parabéns, a gente faz um fundo de parabéns que é tosco, mas é para ser isso, sabe? Para ser engraçado. E é um momento aguardado, né? Porque quem faz aniversário, às vezes, por mais que já espere que isso vai acontecer, fica um pouco nessa expectativa de o que vai ser na minha vez, né? Exato. Sempre é uma surpresa. No último aniversário que eu fiz, eu tava aguardando. Então, tinha a reunião, né? A nossa dele às 9, não foi os parabéns. Disse, vai ser meio-dia. Não foi. Mas fizeram de sacanagem. Cantaram lá no final do dia. E eu tava o dia todo esperando os meus parabéns, né? Sim. E acho que com o time ali é muito nisso, sabe? E acho que também é dessa expectativa de ver que referências que eles usaram no fundo, de chamar. E a galera super engaja, né? Eu acho que isso é um detalhe importante também da cultura da aquarela, assim. A gente tem muito cuidado com os indivíduos. Então, o fundo tem a ver com o que a pessoa gosta. Isso é um cuidado, Sim. né? É você olhar para cada um como individual, né? Como uma pessoa que tem gostos particulares, né? Então, a gente tem bastante esse cuidado de quando a pessoa faz o aniversário, escrever uma mensagem personalizada. Quando completa aniversário de empresa, a gente pede para o gestor também escrever uma mensagem personalizada para aquela pessoa, reconhecendo as entregas dela, sabe? Então, a gente tem muito essa, né? A gente ainda não é uma empresa com um número muito grande de pessoas, mas a gente quer ter um número grande de pessoas e continuar tendo esse cuidado, né? E isso fortalece a nossa cultura. E aí, pegando o gancho dos rituais que a Dani estava falando, a gente tem outros também, né? A gente tem o café, o cafezinho, né? Que acontece toda sexta-feira. A gente fica ali 45 minutos falando bobeira, sabe? Aquele papo que a gente teria na copa da empresa tomando um café. A gente trouxe isso para o virtual. As tribos, né, Dani? Ai, sim. A fauna e flora, né, que a galera... A gente tem várias sucesso. tribos. Primeiro a gente entendeu o que eram assuntos comuns, assim, né? Então, a gente viu que muita gente gostava de pet, muita gente gostava de idiomas, muita gente gostava de falar sobre filme, série, música. Então, a gente foi criando as tribos, que são spaces dentro do chat, né? Onde o pessoal fica trocando ideias, sabe? Então, é um momento de descompressão também, sei lá, tem um problema muito sério para resolver ali, não tá conseguindo, vai lá, bate papo, fala sobre algo aleatório, né? Então, são vários detalhes, assim, que a gente tem no nosso dia a dia. E isso é muito legal. A gente fala isso no onboard e a gente fala assim, só experimenta, né? Vai trabalhar e você vai entender o que a gente está falando. Porque a gente tem uma leveza no nosso trabalho e a gente não obriga os aquarelados a dizer assim, sejam divertidos, sejam leves. É orgânico isso, né? E depois, quando a gente tem essas conversas de acompanhamento, né? Eles trazem, nossa, é muito real isso. Então, a gente leva com seriedade, a gente tem os momentos de reunião ali sério, quando a gente está interagindo ali com o cliente, tem essa seriedade, mas, de maneira geral, é muito leve, assim, né? Do dia a dia, né? Tem os momentos de pegar fogo, mas também tem um momento que tem uma leveza, sabe? Eu acho que isso é muito legal, eu acho que isso que traz esse balanço, esse equilíbrio, né? Porque a gente preza muito pelo equilíbrio, que as pessoas sintam que tem um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. A gente sabe que não tem como separar, mas assim, que ela tenha qualidade de vida, sabe? Que ela consiga fazer a sua academia, que ela consiga ter vida ali fora da aquarela outras também. Outras atividades né? também, né? Exatamente. E então a gente, né, sempre está fazendo esses eventos. A gente também tem esse cuidado com essa individualidade também. Então, a gente teve recentemente uma colega que teve bebê, a gente fez, né, um
um chá de bebê, né? Onde que a galera contribuiu ali pro chá de bebê, da parte da aquarela a gente, né, fez um kit ali. Então, a gente tem procura ter esse cuidado. A gente sempre tem lacunas, eu acho que sempre vai ter pontos onde que a gente pode melhorar, processos de melhoria, a gente não é perfeito, né? Sim, com certeza. A gente tem lacunas, mas a gente sempre está olhando para elas, sempre coletando esse feedback também da parte do time, né? A gente manda as pesquisas, a gente sempre está procura dos líderes também trazerem isso para a gente, né? Onde que a gente pode estar cada vez mais melhorando, né? Eu acho, não, é uma coisa muito, muito interessante, porque até esse ponto da leveza dos times e das pessoas ser uma coisa muito natural, eu acho que vem até dessa parte de início, onde a própria contratação, a entrada de uma pessoa, ela passa pelo resto do time, né? Então, todo mundo já cria essa identificação um com o outro, né? Não é uma coisa que vem do nada. É uma pessoa que cai de paraquedas ali e tem que descobrir como é. E é uma semana de onboard, né? Então, no que tem nesse onboard, né? Eles entram em contato com a nossa cultura, eles entram em contato com todas as áreas dentro da aquarela, tem as conversas 1 a 1 que a gente escolhe aleatoriamente para eles conhecerem pessoas, né, ali nessa primeira semana. O padrinho, madrinha. Isso é muito legal, porque a gente já teve aquarelades que, tipo, entraram, ficaram o período aqui, quando saíram, tipo, muito obrigada, Michele, por ter sido minha madrinha. Eles guardam quem é a madrinha, quem foi o padrinho. Porque... Eu guardo quem era a minha. Então, a gente guarda, sabe? Porque quando a gente chega num lugar novo, a gente não conhece nada, é tudo muito novo, existe muita ansiedade, né? Tipo, o que estão esperando de mim? O que eu tenho para entregar? Será que as pessoas vão me gostar? Tem muitas inseguranças, Com né? certeza. Então, eu acho que a maneira que as pessoas são tratadas quando elas estão chegando, acho que isso fica no coração delas, né? Sim, é porque se a gente for parar para pensar, né, o nosso trabalho costuma ser normalmente a maior parte do nosso dia, e o interior de uma empresa, seja trabalhando presencialmente ou trabalhando de forma remota, a gente cria uma segunda sociedade ali, né? Porque é um grupo de pessoas que você convive praticamente todo dia, nem sempre você vai ter... Por exemplo, no caso do trabalho remoto, né, a gente tem realidades muito diferentes. Pessoas que estão no sul e pessoas que estão no nordeste, no norte, pessoas que estão fora do país. Então, vão ter vivências muito diferentes no dia a dia, né? E esse contato, eu acho que esse ponto da comunicação, né, que tem, é muito importante, porque as pessoas se conversam, elas têm as trocas culturais também. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que enriquece ainda mais a cultura da aquarela, né? A gente teve algumas talks onde que teve esse intercâmbio cultural, e é muito legal, assim, porque a gente tem gente fora do país também, né? Mas a gente tem gente aqui de várias regiões, e daí você conhecer as comidas típicas, é muito diferente. A gente tem um país muito grande, né? Então, essas trocas são muito importantes, bastante válidas, e enriquece até pessoalmente a gente, né? Sim. A gente abre a cabeça para muitas coisas, assim, né? E falando de comunicação, né, a comunicação ela é um outro ponto bastante importante dentro da manutenção da cultura. Se a Camila quiser falar, né, a Camila esteve envolvida recentemente num trabalho interno onde a gente mapeou as personas, né? Sim, o home office exige uma comunicação alinhada, né? Então, não tem como, assim, funcionar no home office. Por isso, muitas empresas, até, acredito eu, esteja fazendo esse movimento de voltar para o presencial. Então, a gente fez todo um trabalho, assim, de estruturar os nossos canais, né? Então, quando for comunicação X, para onde a gente vai veicular isso? Tem que ter a cara deles também. Então, para isso, a gente fez todo o mapeamento da nossa persona, né? Quem são os nossos aquarelades, né? Então, a gente entendeu o que essa pessoa gosta, o que chama a atenção dela, né? Então, a gente trouxe isso para os nossos canais de comunicação. Então, a gente tem o canal oficial, que enfim, a gente utiliza uma ferramenta para chegar no e-mail deles, aquilo que a gente quer que fique registrado no e-mail. A gente tem o chat, como a própria Dani disse, né? Então, e um fator muito importante, assim, quando se trata de comunicação, é liderança, assim, né? A gente pode investir na maior ferramenta, a melhor ferramenta, não só na comunicação, mas também na cultura, né? Se a gente não tiver o líder ali sendo
um disseminador disso, né? Não só da comunicação, um fator ativo ali, comunicando o que precisa ser comunicado, mas também um disseminador da nossa cultura, a gente vai falhar, né? Então, a gente também faz esse trabalho com os líderes, o líder comunicador, né? Comunicando o que precisa ser comunicado e também sendo esse porta-voz da cultura para as pessoas. O líder, ele é uma das nossos maiores promotores em termos de cultura, porque além de ser esse agente comunicador, vai ser, acho que trabalhando junto em comunicação também o feedback, né? Então, dentro do feedback, além desses pontos de melhoria, pontos de fortes, né? Também tem esse alinhamento de estratégia, alinhamento do que é esperado, né? Então, o líder tem um papel bastante importante para esse fortalecimento, né, de cultura. Com certeza. E até puxando uma coisa que a gente trabalha muito no marketing, quando a gente pensa no branding como um todo, eu acho que os valores da empresa é uma coisa que tem que ser muito forte para a gente quando a gente pensa como marca, né? E isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais em pessoas que falam sobre marketing, sobre branding, que uma empresa que tem seus valores bem estruturados, bem definidos, ela tem essa tendência de conseguir ter uma cultura mais forte, de conseguir ter um time mais alinhado. E eu acho muito legal que na Aquarela isso é muito verdade, né? Porque eu acho que logo que a gente entra, primeiro que esses valores eles já começam a ser percebidos antes deles serem falados, né? A gente já vê essa questão do valor pessoas, por um exemplo, com a própria questão do envolvimento no time na hora de trazer uma pessoa para fazer parte desse time também. Eu acho que tem alguns outros valores que a gente tem também, que a gente vai percebendo ao longo do tempo, e não demora muito para a gente perceber, né? Então, a questão de pessoas autodidatas, o dinamismo, a gente vai percebendo isso logo que começa a ter contato com o interno da Aquarela, né? E eu acho que isso é muito legal, que na parte que vocês de people entram no ponto de disseminar a cultura, esses valores eles vêm juntos com isso, e a gente consegue ver na comunicação de vocês, na comunicação interna, eles sendo ressaltados também, né? E não à toa que eles também estão conectados das competências do que é esperado do Aquarelade, né? Então, quando a gente mapeou as competências esperadas dentro da Aquarela, tudo começou pelos valores, né? As competências que estão ligadas com esses valores. E a da comunicação interna, um dos pontos que a gente percebeu dentro da nossa persona, que a gente tem aquarelades que eles são bastante, assim, exigente consigo mesmos, né? Às vezes mais exigente consigo mesmo do que com o outro, né? E é interessante porque a gente tem um valor que é no dinamismo, que a gente fala, tá tudo bem errar. O que a gente fala é de errar rápido e consertar rápido, né? Sim. E como que é importante a gente, na hora, por exemplo, o líder dar esses feedbacks, né? Quando a gente também amparar e dizer, tá tudo bem errar, vamos corrigir rápido, não existe culpados, né? A gente se responsabiliza, mas a gente não culpabiliza, né? Sim. Então, como que os valores são importantes para também trazer essa... Além da manutenção da cultura, também trazer essa tranquilidade para as pessoas, né? E também para a gente ter um código de ética, né, vigente, né? Então, quando a gente tem autonomia com responsabilidade, né? Então, a gente tem flexibilidade de horário, a gente tem, né, certos aspectos de autonomia, mas também isso tem a contrapartida da responsabilidade, né? Ali, regido pelo nosso código de ética. Né? Sim. Uma aquarelade nossa deu feedback pra gente e falou, pela primeira vez, eu entro numa empresa e os valores não são valores de parede. Isso pra gente é muito legal de ouvir, sabe? Porque, a gente tá no caminho certo, sabe? Estamos fazendo... Estamos indo no caminho correto do que a gente quer fazer, né? E uma coisa legal, assim, que eu acho que vale ressaltar, é que a gente sempre tá ouvindo eles. A gente se preocupa muito em melhorar a experiência deles enquanto colaboradores, ouvindo, né? Então, o que vocês acham do evento tal? Preferem que seja assim? Preferem que seja assado? Né? Então, a gente é muito disposto a melhorar, sabe? Sim. Eu acho que isso é uma característica bem bacana. A gente
tem boa vontade de olhar para o que não está funcionando, recalcular a rota, mudar o que precisa ser mudado, porque vai precisar mudar sempre, né? Hoje a nossa cultura é uma, amanhã a gente cresce, talvez ela mude um pouco, a gente vai ter que adaptar os processos, adaptar as rotinas, os rituais, né? E eu acho que nenhuma empresa pode deixar de fazer isso, sabe? Sempre ouvir as pessoas, porque a experiência é delas, né? Então não tem como fazer algo legal sem ouvi-las. E quando a gente faz treinamento tanto para líderes quanto interno, né, que a gente quer uma cultura de feedback, acho que começa com a gente, né? Então a gente olha com muito carinho, com muita atenção quando a gente recebe feedbacks e a gente procura sempre dar um direcionamento. Tem coisas que a gente às vezes recebe e não consegue mudar nesse momento, ou às vezes não cabe dentro da estratégia. Sim. Mas o que cabe, o que é relevante, a gente consegue dar algum encaminhamento e a gente usa disso para fazer o nosso planejamento também, né? Até engatando numa próxima pergunta, mas porque que nem a gente aqui está falando da Aquarela. A Aquarela é uma empresa que está na área de tecnologia, né? Entre outras coisas que a gente faz ali no meio, é tecnologia em si. Então, a gente lida com profissionais de tecnologia, de diferentes áreas. E eu acho muito importante, né, esse ponto da cultura do feedback. E o quanto ela é valorizada dentro da Aquarela e ela é incentivada. Né? Eu acho que o papel dessa valorização da cultura que vocês fazem também passa muito por isso, pelo incentivo. E não é só incentivar, né? Porque uma coisa é a gente chegar lá e falar, você precisa dar um feedback para as pessoas do seu time, para os seus pares, para os seus líderes, para os seus liderados. Mas tem esse ponto de como que é um feedback, né? E eu acho que passa por esses treinamentos de liderança também, né? Sim. E é muito. O que eu acho que é mais legal é que os líderes procuram a gente para. Eu tenho uma conversa difícil. Né, como que eu posso fazer? Então, acho que é muito legal também ter essa percepção desse cuidado. Eles querem que seja uma experiência legal também. A gente não tem esse perfil de ser punitivo. Acho que isso está dentro dos nossos valores e isso faz parte da nossa cultura. Mas qual que é a melhor prática que eu posso fazer ao ter uma conversa difícil? Eles fazem questão de ter os acompanhamentos, né? A gente tem a Journey, que é o nosso programa de desenvolvimento individual, onde a gente orienta que pelo menos uma vez por mês tem esse acompanhamento tanto do PDI quanto um feedback da performance dela naquele último mês, né? E eles fazem questão de acontecer, né? E às vezes está num momento mais desafiador do projeto, eles não conseguem, eles já se organizam para ser o mais próximo possível. Então tem um esforço também da parte dos líderes, e isso é muito legal, assim, que também para a gente não precisa ser um trabalho de obrigar, né? Faz o feedback, sabe? Isso se torna um ritual e uma cultura de feedback, né? Sim, é isso que eu ia falar, né? Porque a cultura do feedback não é só do líder para o liderado também. Precisa existir um caminho aberto para que o liderado possa também comunicar suas insatisfações, né? Entre pares. Eu sempre falo isso em processo seletivo, assim. Tem gente que tem facilidade para dar feedback, tem gente que não. Mas existe espaço para feedback dentro da empresa. E é importante que todos saibam disso, sabe? Sim. Por exemplo, se um colega fez uma piada que te ofendeu em algum lugar, que você não gostou, que você tem essa liberdade de chamar para uma conversa e dizer que você não gostou, sabe? Quando a pessoa chega na Aquarela, no onboarding, ela recebe um treinamento de feedback, que a Dani, né, fala o que é feedback para Aquarela, né? Como que a gente faz isso aqui dentro, como funciona para a gente, né? Tendo sempre o respeito, a empatia, né, como pano de fundo disso tudo. Que aqui o feedback nunca tem o objetivo de ser destrutivo, sempre construir algo, né? E tem muita gente que ressignifica feedback aqui, porque teve experiências traumáticas com feedback em outras, né, em outras empresas que trabalharam. E a gente tem bastante orgulho disso também, assim, de ser uma empresa onde tem espaço para isso, sabe? Essa proximidade, eu acho, que as pessoas têm, até mesmo com a alta gestão, né? Hoje qualquer pessoa pode chamar o nosso CEO no chat e conversar, sabe? Então isso é muito legal também aqui dentro. Sim. É uma troca, né?
Sim. E eu acho que faz... Aí a pergunta que eu queria engatar mesmo, que é a questão do desenvolvimento, né? Eu acho que esse negócio da cultura do feedback, ela faz parte também do desenvolvimento de uma pessoa, né? E até pensando nesse ponto de a Aquarela ser uma empresa de tecnologia que desenvolve diferentes coisas, que tem diferentes perfis profissionais dentro da empresa, né? Como que vocês veem o desenvolvimento do profissional de tecnologia, principalmente levando em consideração essas questões de cultura, dos estudos, do feedback? Como que vocês enxergam isso? Eu acho que tem a parte de... O pessoal usa muito o termo em inglês, que é o hard skill e soft skill. Né? Então, o hard skill são as ferramentas, metodologia, né? Metodologias. E soft skills é mais esse aspecto comportamental, né? Geralmente não. A grande maioria, né? Se não todos que estão na área de tecnologia, eles precisam ser autodidatas, porque é uma mudança de ferramenta, uma atualização de ferramenta, eles sempre tem que estar estudando, sabe? A gente tem pessoas que têm 30 anos de carreira aqui dentro da Aquarela e eles sempre estão fazendo curso para se atualizarem, porque é algo que sempre está mudando, né? Então, a gente percebe que existe essa atenção para hard skills, né? Para ferramentas, metodologias, né? E o que a gente vem como people falando, né? A gente estamos plantando essa semente dos soft skills também, né? Não à toa que a gente tem aqui dentro da Aquarela um mapeamento de todas as competências por cargos, por senioridade, né? Do que é necessário desenvolver, porque a gente percebe que em muitos momentos os soft skills são soft skills que vão resolver, às vezes, uma questão ali de um projeto, uma sensibilidade. Isso vai depender de cargo, vai depender do desafio aí, né? Se quiser complementar comigo. Sim, um ponto que a gente já foi ponto de discussão nossa, que, assim, geralmente esses profissionais, eles são muito bons no que eles fazem, assim, e apaixonados pelo que eles fazem. Então, eles têm facilidade para buscar conhecimento, estudar a ferramenta X, Y, Z e aprender porque eles gostam daquilo, né? E aí, soft skills vai ficando um pouquinho de lado. Então, já aconteceu, por exemplo, de a gente entrevistar pessoas muito boas tecnicamente, mas que deixavam a desejar em algumas competências sociais, pessoais, né? E isso também tem a ver com senioridade, com desenvolvimento profissional. Porque de nada vai adiantar você ser top de linha, assim, em uma ferramenta ou, enfim, várias ferramentas, se você não souber, por exemplo, trabalhar em equipe, se você não souber gerenciar suas tarefas, se você não for organizado, se você não souber se comunicar com as pessoas, né? Então, é muito importante que esses profissionais também olhem para isso, sabe? Para soft skills, assim. E não se colocar num lugar de perfeição, né? De, tipo, criar uma imagem de perfeição e se colocar nesse lugar, porque a gente não chega nesse lugar, né? Sim. É mais de a gente procurar se desenvolver, dar passos em relação a esses objetivos, né? E tudo tem a ver com cultura, né? Voltando lá para a nossa primeira pergunta, eu acho que, no fundo, assim, o que faz uma cultura se manter forte é quando a gente olha para isso no processo seletivo. Quais soft skills a gente precisa também para essa pessoa estar fazendo parte aqui da empresa, né? Quais são as competências pessoais, sociais que a gente precisa que essa pessoa apresente para dar certo aqui, né? Para fazer sentido para as outras pessoas também. Então, a cultura se mantém também dessa forma, né? Olhando para isso. E óbvio que às vezes é mais fácil aprender uma ferramenta do que desenvolver uma competência. Porque a ferramenta você faz um curso, você aplica ali digamos, um desenvolvedor, né? Aprende lá a fazer o código, enfim. O soft skill, né? Esses aspectos comportamentais é só vivendo, é só se expondo. E tem uma questão do autoconhecimento também, né? Eu acho que você também tem que reconhecer os pontos de desenvolvimento dessas soft skills, A gente ama alguém que faz terapia. Um ponto interessante, importante. Que é um dos passos que você tem também, para ir reconhecendo o que você pode melhorar, as suas limitações. Exatamente. E até se aceitar também, porque às vezes a gente também se coloca num lugar de querer ser perfeito e a gente acaba
pesando o chicote na gente mesmo, né? Sim. E também pegar leve, ok, eu tenho minhas potencialidades, tenho meus pontos de melhoria, né? E soft skill é se expor, então não tem como você desenvolver inteligência emocional se você viver dentro do mosteiro só com monges meditando, né? Você não está se expondo a situações onde que você de fato vai desenvolver a tua inteligência emocional, né? Sim. Acho que é um diferencial essencial, né? O ponto de você ter as soft skills também bem desenvolvidas e evoluídas. E ainda nessa parte de pensar nos profissionais de tecnologia, eu queria também entender, assim, vocês são pessoas que fizeram parte do processo seletivo e conheceram muitos profissionais de tecnologia, dessas diferentes áreas que a gente tem aqui na Aquarela, né? E aposto que também em outras experiências. Mas como que vocês enxergam um pouco também a carreira do profissional de tecnologia, né? Até levando em consideração a própria Journey, que eu sei que ela é uma forma que vocês também fizeram de mapear, né, o desenvolvimento de diferentes áreas e diferentes carreiras. Como que vocês enxergam isso, essas carreiras na tecnologia? A partir do momento que a pessoa quer entrar na área de tecnologia, ou, por exemplo, ela já está cursando uma faculdade, enfim, acho que primeiro ponto é ter um foco, né? Porque é tão amplo, é tão vasto, né? Tem o front-end, tem o back, tem o QA, é tanta coisa, né? Tem ciência de dados, enfim, que precisa de um foco. A partir do momento que você escolhe front-end, por exemplo, tem um monte de ferramenta que também é muito vasto. Então, acho que ter foco, ter um planejamento, ter um foco já é o primeiro passo, assim, sabe? Você criar teu plano de carreira, né? Óbvio, depois você aprendeu, não é front, acho que eu quero mais back, mas pelo menos você se testar nessa parte de front, porque se você ficar pingando de área e tecnologia muito, assim, você não acaba não aprendendo muito nada, assim, né? Então, acho que o foco, acho que é um dos primeiros passos, assim. E a partir do momento que você tem esse foco, é muito ter essa persistência, porque quando a gente abre uma vaga júnior, a gente recebe muito currículo, né? Estágio, tanto para estágio quanto para júnior, é onde que a gente mais recebe currículos, né? E às vezes a gente fica até com o coração na mão. Bom, a Camila pode falar mais, assim, porque é muita gente boa, né? Que a gente fica até de cara, só que é muita gente. Então, às vezes, tem essa frustração de não conseguir de primeira, né? Acho que não desistir, né? Com o primeiro não. Voltando naquilo que a Dani estava falando, de focar, primeiro identificar o que você gosta, pode ser que mude no meio do caminho, mas precisa começar por algum lugar, então foca na missão daquilo que você identificou ali num primeiro momento que você curte, né? Então, eu quero front-end, então o que eu preciso aprender para ser um front-end legal, sabe? Esse profissional que quer construir carreira dentro da área de tecnologia, ele tem que entender que ele nunca vai parar de estudar, ele tem que ter essa fome de conhecimento, porque nem sempre vai ter alguém mediando para ele esse aprendizado, ele vai ter que se lançar, né? Participar de hackathon, participar de desafios. Criar portfólio, exatamente. Portfólio é muito importante para os recrutadores e também para quem vai fazer a avaliação técnica, porque muitas vezes vai lá olhar, né, o portfólio dessa pessoa. Hoje a gente tem plataformas, né, sites onde tem os desafios que a pessoa pode ir lá, pegar, desenvolver e colocar no portfólio dela. Isso é muito bacana, né? Então, olhar para soft skills. Então, não ficar só focado em parte técnica, procurar entender quais são as habilidades pessoais, sociais que as empresas precisam hoje, né? Estão buscando nos profissionais. Então, tem várias coisas aí que dá para as pessoas que estão querendo começar uma carreira em tecnologia olhar. E para quem está nessa primeira busca, né, acho que uma coisa que conta muito é quando a pessoa se preparar para aquela entrevista, né? É tão legal quando a gente conversa com alguém que entrou lá no nosso site, estudou sobre aquarela, viu lá a questão dos nossos valores, entender um pouquinho do que a gente é. Isso dá
isso chama a atenção da gente, sabe? É legal também. Também tem até a parte da questão de se sentir aberto também o suficiente para perguntar, né? E falar, ó, eu não sei, eu vi no site de vocês isso, não sei se eu entendi, você também pode me explicar, eu achei interessante. Eu acho que mostra o interesse também, né? E buscar pares, né? Eu acho que tem pessoas que... não tenho nenhum amigo que está na área de tecnologia, eu quero, mas então abrir esse leque de contatos que ou já trabalham ou que também estão estudando, porque precisa muita resiliência. Porque na área de tecnologia é muita tentativa e erro, né? Uma vez eu participei de um evento de R-Ladies, né? Que é uma comunidade para ensinar mulheres a programar em R, e a que estava ministrando o curso falou que codificar é errar, né? Fazer código é errar, porque se acertou é porque está rodando, né? Então, ter essa resiliência, né? E você ter um meio que te apoie, de não desistir, faz bastante diferença. Então, conhecer pessoas, às vezes pessoas que já têm um certo nível de senioridade que pode mentorar, né? Que pode dar dicas, né? Algum caminho das pedras, isso é bastante importante. E tem tudo a ver com humildade também, né? Já aconteceu, por exemplo, de a gente reprovar uma pessoa e dar o feedback do porquê que ela não avançou. E falar, olha, melhora talvez nesse ponto, aprende melhor essa ferramenta, quem sabe futuramente a gente possa se encontrar. E tem gente que super agradece, assim, fala, nossa, obrigada, eu realmente vou melhorar nisso, vou estudar mais isso. E já aconteceu de a gente dizer não uma vez e depois contratar, né, Dani? Então, sobre não desistir, né, sobre ser humilde, olhar o feedback e dizer, não, realmente, eu preciso me desenvolver nisso. Sim. Foi bem legal que uma vez nós entrevistamos uma pessoa, né? Já aconteceu mais de uma vez, na verdade, mas esse foi bem interessante. E ele falou, nossa, mas eu quero muito trabalhar na aquarela. O que eu preciso saber para trabalhar na aquarela? E na época o Johnny, né, passou algumas tecnologias que a gente utilizávamos na época e tal. Ele foi lá e seguiu o caminho, a receita do bolo, sabe? Sim. E entrou. Ele criou tudo um case para apresentar pra gente. E se eu não me engano, ele veio apresentar, a gente não tinha vaga aberta. Agora eu posso estar enganado, mas acho que a gente não tinha vaga aberta. E brilhou tanto os olhos assim da equipe que na época a gente tinha bem menos pessoas, a gente conseguia ter esse ter esse acesso, né? A gente daí contratou. Mas tem também, que nem a Camila estava falando, da questão do foco e da persistência, né? Para você receber esse feedback e falar, não, beleza, então se é isso que eu preciso aprender, eu vou aprender. Porque eu quero, né? Eu tenho o interesse e o foco de entrar nessa área e me descobrir nessa área. Mas é importantíssimo. Nosso tempo aqui já está caminhando para o fim, então eu vou aqui para o nosso último tópico, mas ainda é no mesmo assunto. Ainda pensando nesse sentido da carreira em tecnologia e tudo mais, a gente sabe, né? A Aquarela é uma empresa que trabalha com inteligência artificial, nosso principal foco é a inteligência artificial. Pensando no lado não só de contratação, mas de profissionais mesmo, né? Existe uma grande diferença dos profissionais de tecnologia em geral para o profissional de tecnologia que trabalha com inteligência artificial? Vocês enxergam alguma diferença, principalmente nessa parte quando vocês pegam nos processos seletivos e nos pré-requisitos mesmos, né? Que a gente tem quando a gente precisa contratar alguém e tudo mais. Vocês enxergam muita diferença nisso? Tem algumas diferenças, né? Acho que o fato de a gente ter times multidisciplinares, porque como a gente tem muitos cientistas de dados também, então, diferente de uma fábrica de software, né? Onde que eles recebem ali os requisitos do que precisa ser construído, no que a gente faz, envolve muita criatividade, envolve muito vários conhecimentos no mesmo time. Então, às vezes, no mesmo time tem um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, né? Tem cientista de dados, tem o dev, né? Que precisam conversar, tem o engenheiro de dados, tem o QA. Todos eles precisam conversar, né? Dentro dessas partes de conhecimento, né? Então, ter esses times multidisciplinares, eu acho que é um grande diferencial das empresas de IA. De entender de negócio também. Então, mesmo nossos devs, né, eles não precisam ser expert no negócio lá do projeto, Sim. mas eles precisam entender um pouco, né, ter essa orientação para o negócio, a criatividade, né,
Então, a gente trabalha com projetos complexos, né? Com problemas complexos. Então, precisa do nível de criatividade, né? E resiliência, né? Porque quando a gente está falando de modelos, a gente está falando de projetos complexos, né? Então, precisa muita resiliência, precisa muita colaboração do time. Então, tem muita colaboração também, né? Sim. Comunicação também, né? Eu acho que um episódio anterior nosso, o Miranda estava falando muito isso, que a gente, eu sei que empresas de inteligência artificial, elas precisam lidar com muitos dados e, consequentemente, com muitos cientistas de dados, né? Com muita ciência de dados. E tem essa questão a ciência de dados, ela resolve problemas de negócios, pensada no âmbito corporativo, né? Então, é interessante quando você vê o perfil do profissional, quando ele trabalha no quesito tecnologias em geral, como você disse, fábricas de software e tudo mais, quando a gente vê pessoas que trabalham com inteligência artificial, né? A questão da soft skill, ela é diferenciada, né? Tem que ser inquieto, assim, né? Gostar de... Não se importar em mudar de contexto, sabe? Em estudar sobre o negócio. Então, se é aquela pessoa que gosta de ficar mais na dela ali, trabalhando de um jeito mais linear, que não tem problema também, acho que são diferentes perfis, né? E é legal por isso, assim. Não vai dar muito certo. Falando de aquarela, né? Assim, especificamente, tem que ser uma pessoa que não se importa, sabe? Que vai mergulhar a fundo ali para entender o que o cliente faz, qual que é a dor dele, sabe? Se for uma pessoa que não gosta disso, não vai rolar. E acho que ter justamente isso, né? De você estar saindo de um projeto ou de um time onde estão trabalhando de precificação e ir para um outro que estão falando de... Data Lake, né? Exato. Então, ter também essa não cair nessa rotina, né? Que não vai ter rotina, né? Tem diferentes contextos ali, claro, né? No seu tempo ali, mas tem essa possibilidade de trabalhar em vários negócios, né? Várias áreas. Sim. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês. É realmente muito gostoso, pelo menos eu adoro falar sobre cultura e esses intercâmbios que a gente tem de pessoas com pessoas, né? Então, muito obrigada por compartilharem um pouco da cultura da aquarela, do conhecimento de vocês. E quem sabe a gente se vê num próximo episódio também, né? Já estávamos com ideias hoje, né? Sim. Mas beleza, muito obrigado. Eu também vou ficando por aqui. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre inteligência artificial, negócios, cultura, podem acessar lá o nosso site, o nosso blog. Tem diversos artigos que você vai encontrar, praticamente resposta para qualquer coisa que você procurar. Então, aquaré.lá/blog. Também siga a gente nas redes sociais. Se você gosta de assistir o podcast, a gente está no YouTube. Se você prefere ouvir, a gente está nas plataformas de streaming, principalmente no Spotify. E é isso, eu agradeço por quem ficou até aqui com a gente e até um próximo episódio.